TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje, gente, é sexta-feira, sextou, dia 26 de janeiro. Vamos que vamos. Desde já, muito obrigada pela audiência, pelo carinho dos internautas e dos telespectadores, claro. Todos ligadinhos aqui na TVC, a TV Correio da Manhã, no programa original. E hoje com uma edição diferente. Nós vamos falar sobre saúde mental, Janeiro Branco, vamos falar sobre segurança e também sobre o piso dos enfermeiros e ainda a vacina da dengue já chegou em alguns municípios. Fique ligadinho, porque tudo isso e muito mais já depois do intervalo. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Restaurante Barão Gourmet. Comida saborosa, variedade de alimentos para o seu bem-estar. Um ambiente perfeito para o seu almoço em família ou com amigos. A melhor opção de buffet é aquilo no centro de Petrópolis. Venha saborear nosso churrasco e nossas deliciosas sobremesas. Shopping Pedro II, sobre Loja 1. Todo dia é dia de Barão Gourmet. Voltamos, agora vamos falar sobre o piso da enfermagem. Os gestores já podem conferir os valores transferidos para o pagamento da categoria. Vamos conferir na reportagem. Os recursos complementares para o pagamento do piso de enfermagem referentes ao mês de janeiro já estão disponíveis para consulta. O Ministério da Saúde publicou a portaria GM-MS número 3.113, de 22 de janeiro de 2024, que estabelece os valores da parcela relacionados ao repasse da assistência financeira. Essa medida está em conformidade com as diretrizes da portaria de consolidação GM-MS número 6, de 28 de setembro de 2017. A cada mês, o Ministério da Saúde edita portaria para atualizar os valores, corrigir informações e identificar a forma pela qual os repasses devem ser feitos para os municípios, como explica a advogada especialista em Direito do Trabalho, Isaura Oliveira. Quando o STF decidiu sobre o piso salarial da enfermagem, ele trouxe uma coisa chamada regionalização. E o que isso significa? Significa que os hospitais de cada estado podem negociar com os sindicatos do seu estado, de acordo com as suas condições financeiras e as necessidades do estado. De acordo com a pasta, uma planilha com os valores detalhados pelo Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde estará acessível online para a consulta dos gestores e demais interessados. O Ministério da Saúde também criou um canal de comunicação para tirar dúvidas, além de ter o fornecimento de informações adicionais sobre a portaria e outros assuntos relacionados à saúde pública. Basta ligar para o número 136. Ele estará disponível para qualquer esclarecimento. Reportagem Lívia Azevedo. E agora nós vamos falar da vacina da dengue, porque municípios como Goiás, Mato Grosso do Sul e Bahia têm prioridade no governo federal. Vamos conferir na reportagem.
O Ministério da Saúde divulgou nesta quinta-feira, dia 25, a lista dos municípios que vão receber as doses da vacina contra a dengue Aquedenga. Conforme a pasta, 521 municípios de 16 estados e o Distrito Federal preenchem os requisitos para o início da vacinação. Goiás, Bahia e Mato Grosso do Sul possuem o maior número de municípios que vão receber a vacina. O grupo prioritário para 2024 vai ser composto por crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. A previsão é que as primeiras doses sejam aplicadas em fevereiro. Para o infectologista Wesley Júnior, a vacinação contra a dengue é uma importante estratégia para o controle da doença no país. A implantação da Aquedenga é uma ação que ajuda muito o indivíduo, ou seja, protege o indivíduo e gera também uma diminuição da contaminação local. Porém, é uma ação que não é um efeito tão rápido. Deve demorar pelo menos de 6 meses, que a vacina toma hoje, depois 3 meses a segunda, então uma vacinação por ano demora um período. Então só essa ação sozinho vai impactar, mas não é uma ação de impacto tão rápido para esse surto atual. De acordo com a pasta, o país registrou 12 mortes por dengue e 120.864 casos prováveis da doença nas primeiras semanas de 2024. O infectologista completa que para combater a dengue é necessário um conjunto de ações em diversas frentes. A estratégia de combate à dengue tem que ser em várias posições. Primeiro, prevenção do indivíduo com a vacinação. Segunda parte de prevenção, os cuidados para prevenir sítios de criatórios, ou seja, higiene, limpeza de terrenos baldios, orientação para todas as famílias para cuidados dentro e fora do domicílio. Terceira coisa, uso de repelente. E o outro ponto seria diagnóstico precoce. Ao todo, 5,2 milhões de doses da vacina deverão ser entregues ao longo de 2024. A pasta prevê que cerca de 3,2 milhões de pessoas devem ser vacinadas neste ano. Reportagem Landara Lima. E no próximo bloco eu converso com o advogado criminalista, o Coronel Germano. É já, depois do intervalo. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Restaurante Barão Gourmet. Comida saborosa, variedade de alimentos para o seu bem-estar. Um ambiente perfeito para o seu almoço em família ou com amigos. A melhor opção de buffet é aquilo no centro de Petrópolis. Venha saborear nosso churrasco e nossas deliciosas sobremesas. Shopping Pedro II, sobre Loja 1. Todo dia é dia de Barão Gourmet. Agora, com o Coronel Germano, que é da Reserva da Polícia Militar e advogado criminalista, a gente vai para um tema que está muito em pauta, é sobre os justiceiros de Copacabana. Vamos acelerar, porque o tempo está voando. Dá tempo, né? Dá. Porque tem se noticiado, a grande mídia noticiado direto a questão desses justiceiros de Copacabana. O senhor tem acompanhado de perto. Então, vou deixar à vontade para a gente dar uma acelerada. Isso, vamos conversando que a gente que melhor. O que eu queria dizer? É interessante, eu mandei para a Beth Oliveira uma matéria que diz que isso começou em 1990. E, por coincidência, nessa época eu era capitão. Só que eu trabalhava no Leblon, no batalhão do 23, que pega Ipanema, não pega Copacabana.
Mas o meu comandante tinha sido comandante de Copacabana, quando começou exatamente isso. E o que ele fez, e eu não acompanhei no início, acompanhei depois fazendo na área de Ipanema, porque também tem jovens lá de Ipanema. Diga, Beto. Não, eu nessa década de 90, de 92 até o ano 2000, eu morava em Copacabana. Eu lembro desse caso. Conhece bem. O que aconteceu? Naquela época, o maior delito era o rato de praia, era o furto. Sim. Não era roubo. Não era roubo. Mas isso já incomodava a população, porque garotos de academia, jovens e tal. E aí, na prática, o que ocorreu? Os jovens, tudo com muita energia, muita força, espancavam os ratos de praia, né? Os ladrões. E aí chamavam a viatura da PM. Ora, Beth, e amigos que estão me vendo nesse momento, ora, o PM vai levar uma ocorrência com o cara todo espancado, todo machucado? Vai dizer que foi você. Vai dizer que... E eu, foi a polícia. Sem dúvida, não tem cabimento. Aí o PM queria prender, ou seja, o meu comandante. E quando ele chegou em Ipanema, quando ele falou, eu fui contra. Depois eu vi que ele estava certo. E é o que eu queria muito, meu amigo que estiver assistindo, que compartilhasse esse pedaço, ou pelo menos o vídeo, para que chegasse nas autoridades. Meu comandante reuniu todos esses jovens de academia e ensinou que eles poderiam prender. Essa faculdade foi consagrada ao cidadão. Né? Pode prender, mas não espancar. Não, espanca, pelo amor de Deus. Eu não estou apoiando ninguém bater, mas eu estou apoiando uma faculdade. Nós vamos mostrar aqui o texto da lei que diz isso. É até em flagrante, por favor. Isso, 301 do Código de Processo Penal. Tem um printzinho que nós fizemos. Enquanto ele está, eu queria dizer o seguinte, Beth, nosso Código Penal, já disse isso aqui, foi 2 grandes juristas, Cândido Mendes e Nelson Hungria. Mas ele tem uma influência de um... Aí, ó, tá aí, da prisão em flagrante. Ele tem uma influência de um filósofo alemão. Daqui a pouco eu falo nele e vou aproveitar que está projetado. Ó, qualquer do povo poderá. Deixa a Beth ler, que ela é craque em leitura. Qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Isso é o artigo 301. A gente pede para ele tirar um pouquinho, daqui a pouco a gente volta no 302. Ou seja, essa faculdade, ela foi consagrada em 42. Não fui eu que inventei? Ó, Beth que leu. Qualquer do povo. Sim. Aí, o artigo subsequente, é o 302, ele diz o seguinte, o que é flagrante delito? Tá aí, é o 302. Considera-se em flagrante delito quem? Primeiro, está cometendo a infração penal. Segundo, acaba de cometê-la. Terceiro, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. Quarto, é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Eu vou voltar no 3. Pela autoridade. Vamos lá, projeta de novo 3 aí, por favor, para a gente interpretar em conjunto. Primeiro, que o 301 já falou que qualquer do povo pode. O 302, inciso 3, ele diz o seguinte, é perseguido logo após o delito, pela autoridade, pelo ofendido, a vítima, ou por qualquer pessoa, ou conjunção alternativa. Sim. Fui eu que escrevi isso aí? Qualquer pessoa em situação O que atrapalha um jovem que tem 20 anos, é bom que ele saiba, principalmente jiu-jitsu, agora pode voltar aqui para mim, que eu estou sendo meio teatral. O que atrapalha um jovem que saiba jiu-jitsu ou judô prender uma pessoa que acabou de praticar o delito? Qual a proibição que a lei tem? Nenhuma. Há uma faculdade consagrada em 1942. Sim, ele pode. Agora, a lei não permite que seja espancado. É a força suficiente. Por que eu usei 2 artes marciais, o jiu-jitsu e o judô? Porque lutador de Muay Thai não é para fazer isso. Porque a lei não permite que o lutador de Muay Thai dê chute nem soco. É só para imobilizar até a autoridade policial Exatamente, chegar. Beth. É a força legal para conter aquele que está praticando o delito. Sim. Então, o que o coronel Paulo Afonso, vou falar o nome dele, Paulo Afonso Cunha, que foi secretário de trânsito, não sei se você se lembra dele. Ele foi secretário do município do Rio de Janeiro. Ele ensinou a esses jovens, na sala de aula, que eles tinham essa faculdade, só que falou, vocês não espanquem, porque se vocês agredirem, vocês serão presos pela PM. Parou. Nessa época, eu fazia faculdade ainda, acho que estava no último ano, e
trabalhava num jornal, fazia estágio, na verdade, ainda não era formada, chamado Jornal da Zona Sul, que nós cobrimos coisas light, mas como era um assunto que impactou na época o bairro, e é um bairro que hoje tem a população de mais de 1 milhão de habitantes, Sim. na época já tinha quase 1 milhão, nós fizemos, inclusive, matérias completas sobre isso. Assim, o nome dele me veio à memória, eu não lembro mais da fisionomia dele, mas eu creio que a gente, na época, deva ter feito alguma que coisa ele com se ele. expressava muito bem e não tinha preocupação, estava sempre na mídia. E ele fez isso, agora, ele também pegou a tropa e colocou, porque a tropa tinha uma rejeição contra isso. E lá o nome não era Justiceiro, era Anjo da Guarda. Sim. Era uma camisa branca com escrito vermelho aqui, não sei se a Beth se lembra. Lembro. Pronto, convivência harmônica. Quando eu cheguei em Ipanema, a mesma coisa. Ele me pediu para dar aula para a tropa e ele pegou os jovens de Ipanema e fez isso, e a convivência passou a ser harmônica dentro da legalidade. Esses garotos, não podemos desperdiçar essa energia que eles possuem, melhor dizendo. O que nós precisamos é adequá-la à legalidade. O que eu não tô, o que Esses que estão agindo agora como justiceiros. Agora, eu queria que ele projetasse para mim, por favor, o artigo 288 do Código Penal. Não sei se ainda dá tempo. É sobre roubo ou furto? Não, é formação de banda ou quadrilha. Banda ou quadrilha. 288 tem lá, se associarem, que antigamente era banda de quadrilha, agora chama-se associação criminosa. Agora eles estão na ilegalidade, que eles estão se juntando para bater, ó. Beth, por favor. Aí, ó. Artigo 288. Associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Redação dada pela Lei nº 12.850 de 2013, está em vigência. A pena, reclusão de 1 a 3 anos. Redação dada pela Lei nº 12.850 de 2013, também em vigência. Então, quando eles estão se reunindo para espancar, tem uma hora que um cara fala, vai botar um soco em alguém para dar soco. Aí é crime. É crime, pode ser preso. Porém, eu entendo que a medida melhor não é sair prendendo, é reunir antes da prática do crime, ensiná-los a faculdade que o legislador brasileiro, que tem influência, eu estava falando aqui, acabei não cortando. Nosso Código Penal tem influência do jurista alemão, que eu não sei pronunciar, mas é Hans Wetzel, que é um jurista que instituiu o Instituto do Dolo, que é quem quer o resultado, ou assume o risco. O dolo é 18, parágrafo 1º. Não precisa projetar, não. Essa inspiração de um jurista alemão, do filósofo jurista alemão, trouxe 2 grandes juristas, como eu já falei, Nelson Hungria e Cândido Mendes, e o Francisco Campos, que era ministro de Getúlio Vargas, fez o Código Penal e o Código de Processo Penal. Então, existe a faculdade para que esses garotos, agora eles precisam ser orientados sobre isso. Diga, Beth. Não só na prática, assim, como o nosso tempo está acabando, todas essas notícias que vocês viram sobre esses justiceiros de Copacabana, ou seja, os jovens que estão espancando, esses meninos que roubam, que furtam e tal, o que o coronel está deixando claro aqui? Já foi feito isso na década de 90, acho que no ano de 95, até 95, que tinham esse Anjos da Página, Sim. que eram jovens que... O que eles faziam? Eles pegavam essas pessoas que cometiam delito, eles imobilizavam e entregavam às autoridades. Então, é isso que poderia voltar. Um outro nome, mas de uma maneira certa, porque o cidadão, por exemplo, foi assaltada. Se eu conseguir, alguém que estiver comigo, mobilizar o assaltante, chama a polícia e aí entrega. Sim. É o isso. que é preciso colocar é que, nesse caso concreto, o condutor da prisão será um deles. Sim. O PM só vai usar a viatura, que é a viatura do Estado, para deslocar até para narrar o que aconteceu. E aí, Beth, esses jovens precisam ser orientados como apresentar essa ocorrência, pegar réis, o que foi subtraída, todo esse contexto, a vítima do delito. Eu acho que o caminho é esse, o caminho de marginalizá-los não é. O caminho é orientá-los, que ele tem a faculdade de usar a força, mas precisa ser orientado às consequências de extrapolar a legalidade. Acabou o programa. A gente tem uns 2 minutinhos aí, 3, para o senhor finalizar. E nada impede depois da gente voltar a falar, até porque esse assunto não vai acabar aqui. A gente vai ver o que vai acontecer, como vai ser o caminhar dessa situação lá em Copacabana. Não, tranquilo. Eu, se fosse comandante do... Agora, por exemplo, eu vi que quer criar um outro batalhão, eu sou contra. Eu acho que o que tem lá já é suficiente. Tem muito efetivo na Zona Sul do Rio de Janeiro. Qual batalhão lá em Copacabana? É o 19º. O 19º, que cuida de Copacabana, e o 23, que é o batalhão do Leblon, que cuida de Leblon, Ipanema, Gávea e São Conrado.
Então eu acho que já tem bastante coisa, não precisa de mais, gente. Precisa sim de uma ação firme e de aproveitar a energia dessa garotada, ensinando que eles devem trabalhar dentro da lei. Eu acho que o caminho é esse, a gente poder trazer para nós e, ao mesmo tempo, é uma coisa importante que faz o exercício da sua cidadania. A gente não tem que ficar esperando. Eu dei um exemplo aqui da Beth. Olha, se as igrejas fossem esperar o poder público para fazer alguma coisa para quem está na miséria, não ocorre. Então a gente não pode punir a igreja, né? Coordenar para que a coisa seja feita, que não estimule que as pessoas continuem mendigando. Sim. Nesse caso concreto, há uma quebra da ordem pública e eu acho que o comandante do batalhão deveria chamá-los e passar isso para eles, né? Que eles podem agir dentro da lei, podem ficarem até... Era muito interessante, Beth, para a gente encerrar, como eles vibravam com as prisões. Tudo gente nova, né? Primeira vez, entender que eles poderiam dar voz. Outra coisa, eu encerro dizendo isso. O que dói mais? Espancar uma pessoa ou prendê-la por roubo e não furto e que ele fique anos sendo processado e preso por aquilo ali? É uma ação muito mais eficaz. Porque aí o espancamento vai gerar mais violência, não vai resolver, porque ele vai se igualar ali ao delinquente. Então é meio complicado isso. É bom mesmo esse programa, que se crie um programa, que esses jovens sejam orientados, façam tudo dentro da lei, e aí sim vai estar ajudando a população de uma maneira bem produtiva, porque são jovens, têm energia, sabem fazer, a maioria são atletas, lutadores que sabem mobilizar uma pessoa, então tem que usar isso para o bem. Sim. E aí estarão em sintonia com a Polícia Civil, com a PM, com a própria Justiça. A gente não deixa de aproveitar esse potencial e traz mais segurança. No momento que a PM esteja envolvida numa ocorrência, não possa ali, a gente vai ter pessoa. Eu queria deixar bem claro, nós estamos apenas propagando a defesa da legalidade. Sim. A defesa da legalidade. Que alguém corta um pedaço da minha fala, Beth, fala, não, está querendo criar uma milícia. Negativo. Jamais eu vou estar à frente de uma câmera para propagar uma conduta que não seja nos limites da lei. É verdade, a gente sabe que hoje em dia, né, com edição, qualquer um faz edição até no celular, mas graças a Deus fica na íntegra no Facebook da emissora, no YouTube e também nos arquivos, fica tudo aí direitinho. Mas tem gente que gosta de tumultuar e pega aquele pedacinho, olha que um coronel disse num programa, numa TV, aí pega aquele pedacinho e joga para viralizar para o mal, não para viralizar para o bem. Que o coronel disse que ele lembrou desse programa que foi criado com a sabedoria, né, da época do comandante, que orientou esses jovens, ensinou como fazer, porque está na lei que nós podemos, mas tem que saber fazer tudo direitinho e sem violência. Muito bom, gostei muito dessa pauta, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Também foi muito bom aqui, quem está acompanhando o programa desde o início, com a presença da Tenente Úrsula, você que é de Petrópolis, saber que a cidade, dentro das possibilidades da Polícia Militar, dentro do que ela pode fazer, também está bem cuidada. Sem dúvida. Poxa, Beth, quase que eu esqueço. Queria muito conhecer esse sargento, esse que ajudou na chuva, quase morreu e foi promovido por bravura, né? Vamos marcar que aqui exemplo um dia. Bacana para todos nós. Vamos marcar Quando aqui um dia. nós achamos que não tem mais jeito, nada, e ver um cidadão desse aí, que se machuca pelo próximo. Vamos marcar um programa, fazer contato com eles e vamos marcar aqui um programa para falar sobre isso, né? Tem que falar de coisas boas. Com certeza. Eu gosto muito de falar de coisas boas, gente. Bom exemplo. Obrigada, Coronel, mais uma vez. Tá? Igualmente. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Restaurante Barão Gourmet. Comida saborosa, variedade de alimentos para o seu bem-estar. Um ambiente perfeito para o seu almoço em família ou com amigos.
A melhor opção de buffet é aquilo no centro de Petrópolis. Venha saborear nosso churrasco e nossas deliciosas sobremesas. Shopping Pedro II, sobre Loja 1. Todo dia é dia de Barão Gourmet. Meu nome é Leonardo Abraão, eu sou psicólogo, palestrante, escritor, o idealizador da campanha Janeiro Branco e presidente do Instituto Janeiro Branco. E eu sou Valéria Ribeiro, psicóloga e vice-presidente do Instituto Janeiro Branco. E estou aqui junto com o Léo para te convidar a fazer parte dessa incrível campanha que, além de ser lei municipal em centenas de municípios brasileiros, lei estadual em praticamente todos os estados do país, agora também é lei federal e conta com o apoio oficial do Estado brasileiro. Por uma cultura da saúde mental, mais do que de janeiro a janeiro, ano após ano, trabalhando pela saúde mental há uma década já. E é sobre isso que queremos falar agora. A campanha e os materiais de campanha para o Janeiro Branco 2024 já estão prontos. Léo, conta para eles qual vai ser o tema em 2024. Saúde mental enquanto há tempo. O que fazer agora? Esse é o tema. É um alerta, mas também é uma sinalização de esperança. Saúde mental enquanto há tempo. O que fazer agora? Por isso estamos aqui para te convidar, te convocar para mais um Janeiro Branco nas ruas, nas mídias, nas instituições públicas e privadas do Brasil e do mundo. A cada Janeiro Branco são milhares de pessoas falando, debatendo, aprendendo e ensinando essa grande verdade sobre saúde mental. Saúde mental pede cuidados individuais, atitudes institucionais e políticas públicas dedicadas à qualidade de vida de todas as pessoas. Exatamente. Então, vista a camiseta oficial da campanha, faça o download dos materiais do Janeiro Branco 2024 e leve essa reflexão para todo canto e para todo mundo. Saúde mental enquanto há tempo. O que fazer agora? Considerando que saúde mental pede cuidados individuais, atitudes institucionais e políticas públicas. Tem cartilhas, tem cartazes, banners, faixas, adesivos, botões para te ajudar a conversar sobre esse tema com todo mundo. E onde é que você encontra esses materiais para download? No site oficial do Janeiro Branco, www.janeirobranco.com.br, na aba Materiais de Campanha. O mundo anda tão complicado, não anda? Então vem com a gente falar mais sobre isso e ajudar as pessoas a saberem o que fazer em relação à saúde mental. Vamos, Léo? Vamos! E você vem com a gente. Vamos fazer deste janeiro mais uma grande oportunidade e mais um ponto de partida para a conscientização de todo mundo sobre saúde mental, enquanto há tempo. Agora que você já tem uma ideia do que é o Janeiro Branco, nós vamos falar sobre saúde mental. Para isso, eu recebo a especialista no assunto, a psicóloga Ingrid Milani. Desde já, boa tarde. Obrigada pela presença. Boa tarde, Beth. É um prazer estar aqui com vocês, né? E é um prazer poder falar sobre esse assunto que é tão importante. E qual a importância na prática dessa campanha Janeiro Branco, que não é tão divulgada quanto outras campanhas, e com a sua experiência, o seu trabalho com saúde mental? Como você vê na prática essa campanha? Bom, falar de saúde mental evoca ainda muitos preconceitos, né? É muito frequente a gente ouvir, precisa de psicólogo, mas eu não tô maluco. Essa é uma frase muito comum, porque isso vem de um preconceito da nossa sociedade. É muito comum você cuidar da sua saúde física. Sim. Né? Tem uma dor, tem um problema, vou procurar um médico. Mas nunca um especialista na saúde mental. É verdade. E ignorando o fato de que muitos problemas da saúde física começam na saúde mental. Foi o que você falou. A pessoa fala assim, eu tô com uma dor acho que no fígado, eu tô com um problema nos rins. Ninguém fala, você está estragado. Fala, não, vai ser ao médico, precisa resolver isso. Aí quando fala, você precisa de um psicólogo, vem realmente já esse pré-julgamento, que é o pré-conceito,
de que a pessoa tem nossa, aquela pessoa ali não é confiável, ela tá pancada, ela é maluca, as pessoas pensam assim, e na verdade não é. Se você tem uma dor de cabeça, você vai constante, você vai procurar um neurologista, e a mesma coisa quando você não está bem, está com problema, sei lá, estresse, ansiedade, irritabilidade, tantos problemas de saúde mental que acabam afetando o físico, se não tratar, né? Sim, e na verdade a saúde mental é para todos, né? Não só quando a gente já percebe os primeiros sinais, mas a gente deve ter esse cuidado e olhar mais para si desde sempre, né? Nós vivemos uma era, né, onde tudo é muito no mundo social, da rede social, né? Tudo tem que ser muito mostrado, mas pouco cuidado, na verdade, com o que a gente enfrenta na realidade. Aquele mundo de rede social, ele é muito fantasioso, mas na realidade nós vivemos em altos e baixos e a gente precisa desse cuidado e desse olhar com a gente, né? Olhar cada vez mais para o que cada um é capaz e pode fazer também. Né? A gente vive um mundo de muitas cobranças, mas muitas das vezes a gente não consegue limitar, né, o trabalho e um pouquinho de tempo para o lazer, né, para dar uma respirada. Hoje a gente já não faz mais isso. Não, eu tenho um compromisso aqui, eu vou fazer até quando? Né? Até o nosso corpo gritar e falar, olha, não aguento mais. Hoje você me lembrou, semana passada, uma amiga estava falando assim, que ela procurou um psicólogo e na primeira consulta ela falou assim, olha, doutor, eu tô maluca. Ele falou, mas por que você acha que você tá maluca? Ela falou, por isso, isso e isso. Eu tô irritada, eu tô sem paciência com meus filhos, com meu marido, eu não tô feliz mais com nada. Foi falando. Aí ele tá. Aí, 4 sessões, ele falou assim, não, você tá de alta. Ué, mas por quê? Porque você tá cansada, tá estressada, trabalhando muito. Então, olha, minha receita para você é tirar 15 dias de férias. Se tiver com quem deixar as crianças, deixa, porque também tirar férias carregando criança não vai deixar. Vai você e seu marido, você vai ver que vai ficar boa. Ela falou que fez, o psicólogo falou. Ela falou, nossa, outra pessoa. Ela estava altamente sobrecarregada. Sim. Então, o físico dela, tudo aquilo estava transbordando. E a saúde mental dela foi atingida. Então, assim, foi bem rápido. O psicólogo já detectou, ela não precisa nem de análise. Ela estava bem resolvida até demais. Ela só não estava conseguindo se entender naquele momento, justamente porque o físico estava estourando lá a capacidade mental dela e começou a transbordar nesses sintomas, irritabilidade, estresse e tudo mais. Sim, e nós vivemos no país onde há mais ansiosos, né? Nós temos uma população de 9,2%, 9,5% de brasileiros ansiosos que já lidam com ansiedade. E ainda assim é um problema que é colocado de lado, né? É muito fácil quando você chega para dar um atestado, por exemplo, no trabalho, não, tá com atestado porque tá com um resfriado muito forte, precisa se afastar. Mas ninguém fala, né, do cuidado que é necessário com a saúde mental. Ninguém fala do tempo que é necessário para você focar nas suas questões internas. Ela muitas das vezes só é vista quando o problema já está muito agravado. E isso, na verdade, complica, né? Complica o diagnóstico, complica resolver essas soluções, né? Resolver os problemas e criar soluções, às vezes, muito mais fáceis. Nesse caso aí foi uma viagem, né? Um final de semana, mas muitas das vezes são pequenas alterações na nossa rotina, né? Como a prática de atividade física, por exemplo. Isso é uma ferramenta que ajuda também no nosso controle emocional, né? Ter pausas, ter tempo para descansar. Né? A gente fala aqui, hoje nós estamos aqui em 2 mulheres, né? Mulher é um ser que precisa muitas das vezes ser chamada a atenção para descansar, porque sai do trabalho, não, tem uma... liga ao 220 e vai. Exatamente, tem uma nova rotina dentro de casa e não para. Mas nós somos seres humanos, né? Ninguém aqui ainda ganhou superpoderes e, né, nós não somos de ferro, nós precisamos parar às vezes e parar para descansar, ter tempo de qualidade. Isso é muito importante para a nossa vida. É verdade. E essa campanha, ela ajuda no sentido de informar. Sim. Fazer com que as pessoas procurem mais. Mas mesmo assim, muita gente ainda tem, não é medo, mas eu acho que é mais vergonha
de falar para alguém da família, olha, eu procurei um psicólogo, aí o psicólogo me encaminhou para um psiquiatra porque já a saúde mental já está com um problema mais elevado. Tem pessoas que não abrem nem para a própria família aquilo que está passando, perdão, e deixa até de... Umas procuram, mas não contam para a família, e outros deixam de procurar, sabendo que precisa, por vergonha. E como isso pode ser trabalhado melhor para ajudar essas pessoas? Justamente além da campanha do Janeiro Branco. Sim, justamente do que a gente estava falando antes, existe um preconceito, né, contra falar de saúde mental. E trazer esse tema mais vezes, né, em empresas, em grupos familiares, poder falar naturalmente da necessidade de cuidar da saúde mental é um caminho, né? Trabalhar isso nas escolas, por exemplo, mostrar que existe um lado nosso que precisa de um olhar especial. E a própria pessoa também reconhecer que cuidar de si, cuidar da saúde mental não é vergonha. Muito pelo contrário, deveria ser prioridade. Porque todo o nosso tratamento, toda a nossa vida, nosso caminho começa aqui, né? Eu trabalho hoje com pacientes oncológicos e eu costumo dizer isso para eles, olha, o tratamento não vai começar na químio, vai começar aqui, na nossa cabeça. E é sempre, não é só no caso da oncologia, mas em todos os casos, né, tudo começa na nossa cabeça. E se nós não tivermos um olhar específico para isso, se nós não tivermos um olhar com mais carinho para a nossa saúde mental, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. Então nós precisamos nos conscientizar primeiro e poder conscientizar outras pessoas disso também, falar mais sobre saúde mental, né? Trazer essa conversa nos grupos, entre os amigos e falar do quanto isso é importante. Você que está nos acompanhando agora, ou vai ter uma reprise à noite, ou nas redes sociais, aí você pode assistir a hora que quiser, tanto no YouTube quanto no Facebook, e se identificou, poxa, eu me identifico, eu estou precisando de ajuda, mas eu estou com vergonha, eu estou com medo da reação do meu esposo, da minha família, dos meus filhos, ou se você é homem, está com receio da sua esposa te achar fraco, porque você sente a necessidade de ajuda. Se você se identificou, eu vou pedir agora a Ingrid para dar umas dicas de como chegar para o marido, para a esposa, ou para a mãe, para o pai, ou para os filhos, como falar, olha, eu sinto que eu estou precisando de ajuda na minha saúde mental. O que você orienta para as pessoas darem esse primeiro passo, que é procurar ajuda? Bom, o primeiro passo, né, como eu disse, é primeiro se conscientizar. Quando a gente tem certeza daquilo que a gente quer fazer, as coisas começam a ficar um pouquinho mais fáceis. Você citou aí um exemplo muito bom do homem, né? O homem, quando precisa de ajuda, para ele reconhecer isso é muito mais difícil, porque nós temos essa cultura do super-herói, né? O homem tem que ser aquele cara que vai dar conta de tudo. E muitas das vezes não dá, é impossível, humanamente, né, falando, é impossível dar conta de tudo. Mas ser sincero, conversar, falar, olha, a partir de agora eu vou ter um tempo para mim, né, para minha saúde mental. E muitas das vezes, né, o começo do tratamento não precisa também ser divulgado ali para todo mundo, porque às vezes tem algumas coisas que nós precisamos resolver só com a gente mesmo. Então, é procurar uma ajuda profissional, procura o psicólogo, né? Começa esse tratamento que dentro da realidade, né, de cada um vai ser feito também, olha, a sua família é assim, eu acho que dá para você conversar dessa maneira, né? Mas falar sobre isso é sempre muito importante, mostrar que isso é natural. Nós precisamos divulgar mais e falar realmente sobre a importância de se cuidar e de mostrar que isso é natural, né? É muito comum, né? Tá todo mundo dentro da academia para cuidar do corpo. Sim. Mas por que não cuidar da saúde mental também? É verdade. Eu dei esse exemplo do marido e da mulher porque tem a questão de financeira também. Então, para onde está indo esse dinheiro? Porque a gente sabe que tem que pagar o profissional. Sim. Então, você é casado, falar para sua esposa, a esposa falar para o marido, para onde está indo o dinheiro, e até porque um precisa apoiar o outro. Sim. Não só a questão financeira, mas principalmente a questão do companheirismo, da cumplicidade. Um tem que apoiar o outro.
Não precisa, de repente, falar para os pais, para o sogro, para a sogra, nem para o filho, se for pequeno, criança, não precisa entrar nesses detalhes. Mas o casal tem que se apoiar, porque aí vai um entendendo até melhor o outro. Eu acho que ajuda bastante. Para a pessoa não sentir só, não, tem que ir para o psicólogo escondido, principalmente homem. Eu não vou falar para minha esposa que eu preciso, eu vou escondido. E essa rede de apoio, ela também é essencial. É muito importante. Né? É muito importante nós reconhecermos, né, enquanto seres humanos, que quem está do nosso lado também precisa de um apoio. Sim. E, de fato, falar com quem está do nosso lado, olha, eu estou precisando de ajuda, eu tentei até aqui sozinho, eu acho que eu não vou dar conta sozinho e eu preciso nesse momento de uma avaliação, né, para ver como é que as coisas vão andar. É um passo. E quem está do outro lado também ouvindo isso, acolher, né, e dizer, não, ok, precisamos então, né, vamos procurar ajuda. Acolher quem está, né, nesse momento dizendo, olha, eu preciso falar, estar mais presente com as pessoas, isso é muito importante. Eu quero aproveitar esses minutinhos que nos restam ainda para dar uma pincelada, claro, não vai dar para falar muito, na questão dos adolescentes, que o número tem crescido. São muitos adolescentes, provavelmente você já conhece algum que tenha tentado, né, um suicídio, e até outros que, infelizmente, conseguiram, né, que realmente se concretizasse. Então, assim, os adolescentes, eles têm medo de falar para os pais, com medo de serem repreendidos, de ficar de castigo. Se você não está bom da cabeça, então também não vai mais sair com seus amigos. Então, o adolescente, por ele ainda não está formado. Não está naquela fase difícil, não é criança, não é adulto, adolescente é uma fase. Eu lembro da minha, se der lembrar da sua. É uma fase de transição muito difícil. Quem falar que foi fácil ser adolescente, gente, não é fácil ser adolescente. Eu não conheço nenhum. E, infelizmente, com tanta informação que se tem, e também com tudo, hoje em dia, com cancelamento na internet, quantos jovens, adolescentes e jovens estão tentando tirar a própria vida e outros conseguiam tirar a própria vida com essa história do cancelamento, do julgamento na internet, você tem que estar sempre perfeita, é uma loucura. Sim. Ser adolescente hoje é muito mais difícil que na minha época que não existia internet. Você é mais jovem, já devia existir, mas não com essa força que tem hoje. Então, o adolescente hoje ele é muito cobrado, bombardeado por informações boas e ruins, e também é muito cobrado, e mais essa questão do cancelamento do CPF, isso é loucura na mente do adolescente. Sim, e é importante sinalizar para os pais, né, notarem algumas alterações no comportamento desses adolescentes. Porque, como você falou, a internet hoje exige muito, né, e exige num nível que não é possível na nossa realidade. Ninguém está feliz o tempo todo, isso é impossível. Né? Ninguém tem tudo aquilo que gostaria de ter, isso é impossível. Então, que os pais notem o isolamento, né, a alteração de humor. Ele está muito revoltado, não dá mais para falar porque briga com tudo. Por quê? Alguma coisa está acontecendo. Então, é importante que os pais consigam notar essas pequenas alterações ao longo do dia a dia, né, o convívio, chamar para estar mais perto. Uma coisa que hoje é muito raro, refeição em família, né? Não se faz mais a cada um no seu quarto, na frente do computador, né, no jogo. Tenha esse momento com a família, para que a gente possa notar o que está acontecendo em volta. Então, não, olha, ele está dormindo muito, ou de repente não está dormindo. Isso são coisas importantes da gente notar, essas pequenas alterações, e procurar ajuda. Porque adolescente, criança, também sofre, né? Nós temos essa ideia de achar que não, adolescente, criança, tudo é perfeito. Que problema que você tem? Não trabalha, não tem conta para pagar? Mas muito pelo contrário. Tem a pressão social muito grande. Sim, e tem grandes problemas. E nós precisamos cuidar das nossas crianças e adolescentes hoje, porque eles são o futuro. Né? Então, nós precisamos cuidar hoje. Tem que cuidar do presente, senão não vai ter futuro. Exatamente. Porque, olha, bullying na escola. Não, as escolas estão cuidando disso. Não estão cuidando. Não. O bullying acontece no intervalo, na saída, na entrada. Não tem como a escola controlar isso.
E tem famílias que também não tomam atitude, sabe que os filhos estão fazendo bullying ou que estão recebendo bullying e não tomam atitude. Então é um assunto extenso, vou até já deixar aberto, a gente marcar uma outra data para falar só sobre isso, porque as aulas estão voltando. Em fevereiro as aulas voltam. Muito então, importante. vamos falar sobre esse tema, assim que, vamos ver sua agenda, tudo, marcar, porque olha, as crianças e adolescentes estão sofrendo sim nas escolas, é bullying para tudo que é lado. É bullying com crianças com necessidades especiais, é bullying com criança que é mais reservada. Olha, é tanto bullying, a gente fica aqui, é uma lista imensa. Sim. E até quem, entre aspas, não está enquadrado para sofrer bullying, porque ninguém tem que sofrer bullying, eu estou falando daquela listinha que a gente já conhece, mas até quem não está na listinha sofre bullying também. Tá uma coisa absurda. E daí, mudança de comportamento e até chegar à mente a questão de tirar a própria vida. Assim, meus pais não estão enxergando isso. Eu não aguento mais ir para a escola, eu não suporto mais, então eu não mereço viver, e aí vem toda essa... E aí segue, né, para o isolamento. O isolamento. O isolamento é o que dificulta, né, todo o caminho, isso tanto para o adolescente quanto para o adulto, né, porque às vezes percebem, não me encaixo mais nesse lugar, não me sinto à vontade nesse lugar. Isso é extremamente importante, nós precisamos olhar para esses adolescentes e tirar eles desse local, né, de se sentir só, porque realmente, na escola eu não me enquadro, né, porque tem o bullying, tem a chacota, né, não me enquadro no meio dos amigos, não me enquadro dentro da minha família, porque meus pais às vezes não têm tempo, estão sempre trabalhando, e aí para onde eu vou? Então vamos deixar já essa porta aberta para a Ingrid voltar aqui, porque é um assunto de total relevância. Mas eu não tenho filho nessa idade. Não importa, você vive numa sociedade, e a sociedade saudável é uma sociedade feliz, então é importante para todos. Eu te agradeço, nosso tempo já acabou. Passa muito rápido quando o tema é relevante, mas já fica aberto, tá, Ingrid? Tá ótimo. Vou marcar na sua agenda e vamos com mais tempo, vou deixar mais tempo para a gente tratar desse tema tão relevante, crianças e adolescentes. Porque às vezes até crianças pequenininhas estão passando por isso e a gente precisa trazer isso à tona para que os pais observem mais. Sim. Bom, muito obrigada mesmo. Combinado. Gente, muito obrigada pela audiência, pelo carinho de sempre. A gente volta amanhã, se assim Deus permitir. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã.